Quando se está lendo um livro, você imagina os personagens de um jeito só seu. Mas e quando eles saem dessas páginas e vão para as telas do cinema? O que acontece nesse processo de adaptação? Literatura no cinema. Esse é o tema do Quarta Capa de hoje. O autor relata sua experiência de educação em meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Um pequeno bruxo com uma cicatriz, 4 irmãos em uma terra de fantasia, ou grandes histórias de superações reais. Vários filmes têm seu roteiro inspirado em livros, incluindo muitos ganhadores do Oscar. Assim como grandes franquias que levam milhões de fãs aficionados todos os anos para as salas de cinema, dividindo muitas opiniões sobre a melhor maneira de adaptar essas obras. E os escritores? O que acham disso? Conversei com a escritora mineira Lilian Fleury sobre o assunto, falando um pouco mais sobre as dificuldades de se adaptar um livro para o cinema e quais os cuidados que se devem tomar. Confira. Eu acho que a literatura é um manancial de histórias. E as pessoas gostam de histórias, né? A gente gosta de boas histórias. Então, essa para mim era uma condição importantíssima, que era criar uma história que fosse boa, que fosse interessante, que fosse instigante, né? E acho que o cinema vai sempre beber nessa fonte, porque a literatura tem uma produção muito grande, muito extensa, de muitos anos, então tem sempre alguma história interessante que você pode colher ali e trabalhar para o cinema. Acho que é isso, né? Assim, a literatura, se você for ver, for ler Homero, por exemplo, você ali descobre histórias fantásticas que você pode traduzir numa outra linguagem, né? Então, assim, de alguma forma, todas as histórias, elas já foram contadas, entre aspas, né? E cabe a quem for criar, recriar, né? E propor outra forma de ver, outra visão. E quais seriam as maiores dificuldades de se adaptar uma obra literária para o cinema? Existem várias formas de você dialogar com uma outra obra. Você pode só se inspirar, né? Mas assim, acho que a pessoa que se propõe a isso, ela tem que ter a consciência de que não vai ser igual ao livro, jamais, né? Vai ser uma sensação que você teve e que você quer transmitir para o outro numa outra mídia, né? Então há uma diferença muito grande. Num livro, você pode dizer o personagem está deitado, está pensando, está se sentindo triste ou angustiado, sei lá. No filme você não pode, num roteiro você não pode trabalhar com esse nível de subjetividade, mas você precisa conseguir passar para a plateia as sensações do personagem. Como que você faz isso, né? Então, você vai ter os recursos da cor, do ritmo, né? Do enquadramento, do cenário. Eu acho que a pessoa que quiser trabalhar com isso, ela precisa entender muito do cinema, né? E amar a literatura. Mas ela precisa entender muito do cinema, né? Como é que o cinema se realiza, que é muito mais imagem, cor, som, né? Ritmo, tempo, sensações, né? E a literatura pode ser muito descritiva, coisa que o cinema não funciona, né? What's your name? Hazel. Why are you staring at me? Because you're beautiful. Really? E o lado dos diretores, como fica? Conversei um pouco mais com o diretor mineiro Guilherme Fiuza, que recentemente adaptou a obra de Fernando Sabino, O Menino no Espelho. Eu tenho um pensamento que, assim, dos vários desafios que tem de se fazer uma adaptação literária, acho que o maior deles é tentar ser fiel, não à obra, mas ao autor, né? O que ele estava querendo dizer com aquilo. O Jim Moretti, ele tem um raciocínio que eu gosto muito, que é um roteirista que trabalhou comigo no Argumento Menino no Espelho e vem me dar consultoria sempre e tal. E aí ele fala o seguinte: é preciso ter o salutar desrespeito à obra literária, né? E aí eu acho que é isso, assim, é tentar manter o máximo possível
a sua fidelidade ao autor e não necessariamente à obra. Um livro é um livro, um filme é um filme, são coisas completamente distintas. E quando você leva uma obra literária para o cinema, é a visão do diretor, não é a visão do autor e nem do leitor, né? Então ela pode satisfazer ou não satisfazer, aí depende de cada um. Quais são os cuidados que um diretor deve tomar ao adaptar uma obra literária? Eu acho que tem uma coisa que, assim, que eu costumo fazer, assim, é tentar abrir aquele leque, sabe? Ampliar o foco, ampliar a visão daquilo. Então, por exemplo, se você está, vamos botar um exemplo no caso do Menino no Espelho, a gente situa aquela história num determinado período de tempo, né? Então a gente colocou o livro, a história se passando em 1938, e na verdade no livro ela é um pouco mais aberta, ela cobre uns 10 anos de vida da vida do Fernando Sabino, uns 10 primeiros anos de vida. E aí quando a gente coloca aquilo, a gente situa ela dentro do momento histórico do Brasil e traz informações que não estavam no livro, traz novas coisas, sabe? Coisas mais interessantes para que ajudem a enriquecer, a engrossar esse caldo do que a gente está falando. Acho que, por exemplo, quando a gente fala, eu brinco muito assim, eu jamais trabalharia 100 anos de solidão do Gabriel. Jamais trabalharia em cima de Encontro Marcado de Fernando Sabino. Porque eu acho que as obras se tornaram tão maiores do que as outras deles, assim, tão mais conhecidas, e, portanto, com mais leitores, os leitores acabam tendo um afeto e uma ligação tão grande com aquilo, que quando você toma as liberdades que a gente toma, a gente tem esse salutar desrespeito, que a gente tinha falado antes, para ele é quase um assinte, né? Aquilo fica assim, não, mas isso não tem no livro, isso não, falta esse pedaço que para mim é importante. É importante para o leitor, mas para a gente não é. Então, assim, eu tenho a sensação de que determinadas obras não devem ser adaptadas nunca, né? Uma delas é 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu não me meteria nisso nunca na vida. Eu acho que existe uma janela muito boa, e talvez essa seja a melhor de todas elas na questão de adaptação, que são as séries, de poder levar grandes clássicos e filmes de conteúdo, de quantidade muito grande, poder se desenvolver em 13 episódios de 45 minutos, né? Então você está falando, na verdade, de uma obra audiovisual de 12 horas de duração. Talvez se consiga algo mais fiel àquilo e de uma forma que você consiga também manter o público ligado, né? O que o cinema não permite necessariamente por causa do tamanho do filme, né? É uma estrepulia atrás da outra. A gente vai investigar a maldição da casa abandonada. Mas e os fãs? Como que ficam nessa história? Ver aquele livro que você ama sendo levado para o cinema é uma mistura de sensações, não é mesmo? Como que você se sente em relação a isso? Então, quando a gente vê que o filme foi comprado para direitos, o livro foi comprado para direitos de filme, a gente fica assim, na expectativa, né? Aí sai o trailer, a gente fica na expectativa achando que vai ser igualzinho o livro, vai ser ótimo igual o livro, só que geralmente não é, né? Então, assim, tem um exemplo, Percy Jackson, por exemplo. O livro, ele tem um ponto principal e no filme eles já tiraram todo aquele ponto principal, colocaram um outro ponto principal, então o filme fica totalmente diferente do livro. Mas também tem adaptações boas, tipo Senhor dos Anéis. Eles pegaram um livro que é bem grande e adaptaram para 3 filmes. Eles conseguiram contar bem a história, com todos os detalhes necessários para a história sair bem. Aí, assim, cumpre nossa expectativa. Ela falou um pouco das coisas ruins que acontecem nessas adaptações. Para você, quais são as maiores decepções? Eu acho que quando você está lendo o livro, você imagina a cena de uma forma. Você acaba construindo o que está escrito na sua cabeça. E quando você vai ver o filme, você vê a realização da cena de uma maneira diferente, isso acaba frustrando um pouco. Por exemplo, em Harry Potter, na Relíquias da Morte, parte 2. Quando tem a cena que a Molly, que é a mãe da Gina, luta com a Bellatrix, é uma cena assim, você constrói toda aquela emoção, e aí não vejo no cinema que eles fizeram uma construção de que a Bellatrix se estilhasse em pedaços de vidros. Eu acho que fizeram isso para aproveitar o efeito do 3D. E eu acho que não é uma coisa que ficou bem para a história, porque se for olhar, ninguém quebra, assim. E a mesma coisa aconteceu com a morte do Voldemort. Você imagina o Harry combatendo ele e depois você imagina o corpo dele estirado lá no piso do castelo, só que no filme vários papeizinhos assim se desfazendo. E é uma, tipo assim, totalmente quebra o encanto da cena que você constrói quando você está lendo o livro.
Então, a gente falou aqui das coisas ruins e as coisas boas. O que você vê de bom em uma adaptação para o cinema? Olha, nas adaptações do cinema, eu acho que são 3 visões diferentes quando a gente tem adaptações. Tem a visão do autor do livro, tem a visão do autor do cinema e tem a nossa visão. Eu acho que uma coisa boa é que a gente consegue ter essa terceira visão. Às vezes chama atenção para alguma coisa que a gente não percebeu. Fora que a gente consegue visualizar muito melhor as imagens. São, por exemplo, às vezes tem um ator que você gosta muito, que participa nessa adaptação do cinema. E é muito bom, sabe? Eu acho que são visões diferentes. A gente tem que chegar com mente aberta e o cinema sempre consegue trazer isso pra gente, né? Pelo menos na maioria das vezes. Que a gente chega com a visão aberta e ele te surpreende. Como, por exemplo, a adaptação de Jogos Vorazes, o primeiro filme. Antes de eu ler os livros, eu me apaixonei pelo filme. Foi isso que me chamou a atenção para poder ler os livros. Foi justamente a adaptação do cinema. E eu achei muito fiel a adaptação. Então, eu acho que é um novo campo de visão pra gente. A gente consegue visualizar as coisas melhor e é muito interessante. Fora esse sistema de filme original, o caminho das séries, você acha que é um caminho certo para se seguir, para se adaptar livros? Eu acho que sim, Rafael. Como nosso amigo aqui, eu tenho um exemplo a ser citado também, que é pelo Sherlock Holmes, né? Eu não conhecia os livros até ver um filme no cinema, com o Robert Downey Jr., como ele disse, é um ator que a gente já tinha carisma, né? Pelos filmes da Marvel. Então foi bem legal ver ele atuando no cinema como Sherlock. Eu gostei bastante do filme. E quando eu fui ler o livro, é um pouco diferente, né? O Sherlock, ele não é tão, vamos colocar assim, carismático. Ele é um personagem mais antissocial e que no cinema ele foi retratado de uma forma Tony Stark, né? Parece que o Robert Downey Jr. ficou com aquele personagem do Homem de Ferro em cima do Sherlock. Então, quando eu comparei com o livro após assistir no cinema, eu tive esse choque, mas consegui gostar. E aí, pouco tempo atrás, eu descobri a série do Sherlock, né? Que é com outro ator, é uma série britânica, com o ator Benedict Cumberbatch interpretando o Sherlock, e é sensacional. Eles ainda conseguiram colocar uma roupagem nova, porque a série é ambientada no século atual, né? Não é na era vitoriana de Londres, então os desafios do Sherlock são muito maiores, porque ele tem que lidar com tecnologia. E assim, conseguiram dar uma roupagem nova para a série e muito mais fiel, isso eu posso garantir. Ele se parece muito mais com o Sherlock do livro. Ele é antissocial, ele é até sem educação, mas ele é o Sherlock que o leitor conhece, entendeu? Então é um caminho a ser seguido, até porque você tem na série um espaço para trabalhar o arco dos personagens, né? No filme a gente tem 2 horas e meia para trabalhar, sei lá, quantos personagens importantes. Então muita coisa passa batida. Enquanto que na série a gente pode ter anos e anos, temporadas e temporadas, caso a série seja bem sucedida, e a gente consegue trabalhar o arco de um personagem muito melhor. Então, eu acho que é um caminho muito interessante, adaptar um livro para uma série ao invés do cinema, né? Pela questão de tempo mesmo, você pode usar o tempo de uma forma mais efetiva. Nas páginas de um livro ou na tela do cinema, uma boa história sempre valerá a pena. Afinal, o que importa não é a forma como ela é contada, e sim a forma como nos afeta. Não deixe de conferir os livros e os filmes mostrados nesse programa. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado. Autor de gênero, sua tragédia, comédia, educação para época, meados do segundo no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.